sabia que seria um pequeno grupo. É onde Deus está. Num lugar simples, em pessoas simples, e o Montblanc diz que eles tropeçam, o mundo tropeça porque Deus é simples e Ele trabalha de uma maneira tão humilde que eles não percebem. Mas o eleito percebe, filho de Deus sabe, tem encontrado esta palavra. Vamos se colocar de pé? Vamos ouvir a mensagem agora do pastor Osmar Rodrigues Costa, da cidade Franca. E o homem de Deus estará nos entregando a palavra, que ninguém fique se movendo para lá e para cá. Sente quieto, fique quieto, escute a palavra, diga amém para a palavra. Pontue a pregação com amém, não fique circulando, nem até os diáconos tem que ter, né, cuidado para não tirar a atenção. Vamos ter reverência, porque Deus vai falar. Amém? Enquanto Deus fala, nós escutamos. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito bom estar com vocês e falar um pouquinho, e nós tudo ouvir mais um pouquinho, né? Tem coisas que pode ferir, mas é bom a gente ouvir também essas coisinhas que nos ferem. Que ninguém seja um cabrito ou uma mula, porque senão apanhou até agora, né? Se for cabrito e mula, já apanhou demais. É que, se for ovelha, está tudo bem. As ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Bem, vamos ler 1 Samuel. Quando se trata dos livros, não é um grande ensinamento, mas quando se trata do Velho Testamento, não é 1 Samuel, é livro, é 1 Samuel. Quando se trata do Novo Testamento, as cartas são 1 Coríntios. Entende? Então, é bom saber, é livro de crônicas. Então, não é usar a expressão errada, né? Como sendo uma carta, ele é um livro. É 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. Até parece que a gente quer ensinar alguma coisa, né? E principalmente eu de 4º ano querer ensinar para o irmão Paulo aqui, que é teólogo, né? Então, é difícil, não é, irmão Paulo? Bem, bah! Vamos ler a Escritura? Hoje parece que o som está meio esquisito, rachado. Mudou o som aqui. Desde a hora que vocês estão fazendo culto, a gente percebe que o som não está aquele mesmo som mais gostoso. Não sei se talvez ele está com calor também. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Vamos ler do versículo 1, que você vai entender melhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Pai Celestial, eu dependo do Senhor. O meu coração não é para ferir sentimentos, mas se ferir, que seja a sua palavra e não a minha voz, o meu coração, porque a sua palavra vale mais do que o meu coração, mesmo que o meu coração é a habitação da sua palavra, mas ela é superior, ela é vida
ela é paz, ela é salvação, ela é gozo. Estamos agradecidos por isto, Pai. Fale conosco em mais esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, vocês já sabem o título, a vontade perfeita e permissiva de Deus. Só que eu desejo entrar aqui em alguns pontos que talvez você ainda não ouviu. Quando me veio isto, eu fiquei satisfeito por certas coisinhas que caem, né? Certas espigas que Deus deixa cair. Você sabe que é muito bom a nossa vida que vivemos hoje. Vamos começar no casamento. E esta vida que temos, filhos, e vindo filhos através do sexo. Mas esta não é a vontade perfeita de Deus. Certo? Os filhos hoje que nós temos, mesmo pelo sexo, da forma correta, dentro do casamento, dentro da lei, na igreja, mas não é a vontade perfeita. Você já ouviu isso? É uma vontade permissiva de Deus. Ela não é perfeita. Eu vou primeiro falar alguma coisa, depois eu te dou o parágrafo, para nós caminharmos mais um pouquinho. Porque em Gênesis 2,15, antes do homem usar sexo, Deus já tinha dito para ele, antes dele ter uma mulher, Gênesis 2,15, Deus pôs o homem no jardim para lavrar e guardar. Aí ficamos pensando que é por causa do pecado que nós passamos a lavrar a terra. Mas antes do pecado, Gênesis 2,15, já era para lavrar a terra e guardar o jardim. Lavrar o jardim e guardar o jardim. Mas você tem que aprender que aquela é a vontade perfeita de Deus. Você lavrar sem cansar. Não seria bom? Trabalhar sem cansar. Seria bom demais. Guardar sem ter ladrões. Sem ter nenhum problema. Sem ter o cansaço. Dizer, eu passei uma noite, eu estou com sono. Não. Guardava e não precisava preocupar com isto. Esta é a vontade perfeita de Deus. E não pôde prosseguir. O homem lavraria a terra sem cansaço, sem dores. Logo em Gênesis 2, 18 a 23, nós vemos que Deus viu que o homem precisava de uma adjutora. E guarde bem, uma adjutora diante dele. Não era uma adjutora como nós temos hoje. A nossa mulher, pela Bíblia, nós mandamos nela. Não é isso, não é pela Bíblia? Ele te governará. Certo? Isto pela Bíblia. A mulher reverencia o marido. Mas esta também não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus foi quando ele viu que o homem precisava de uma adjutora e tirou uma mulher dele para que esteja como diante dele. Já não era para ele dominar sobre ela. Estar diante dele, para ele olhar nela, é parte do meu corpo, é parte da minha carne, é parte dos meus ossos. Linda, porque se é parte sua só tem que ser bonito. Se você for feio, mas era parte. Isso daí foi lá no princípio. Não era para nós governarmos sobre ela. Hoje estamos fazendo isto na vontade permissiva.
Porque a vontade perfeita, quando Deus criou, não era para isto. Fazemos isto hoje por causa do pecado. Lavramos hoje e sentimos dores, mas por causa do pecado. Mas era para lavrar a terra, cuidar do jardim. Já não era para ficar ali uma turma de preguiçosos. Você sabe que hoje, até no natural, uma pessoa que já está de idade, se ela aposenta, ela precisa de alguma coisa para fazer. A mulher vai fazer um crochê, vai fazer alguma coisa. O homem arruma alguma coisinha para fazer, porque senão fica parado, morre mais depressa. Tem gente que não gosta de ficar parado. E quando Deus fez o homem, Ele já fez o homem para trabalhar, para lavrar, para guardar o jardim, mas sem cansaço. Estou cansado de trabalhar, lavrei demais o jardim, cuidei muito. Não, nada de cansaço. Seria muito bom, mas o pecado veio e rompeu o plano de Deus. Nós precisamos do milênio agora para cumprir esse plano de Deus. Amém? No milênio vai ser desse jeito. No milênio, nenhum marido vai mandar na mulher. Aquilo que as mulheres não gostam hoje, aguenta. Se você for para o milênio, seu marido não vai mandar em você lá. Mas eu queria que não mandasse, era agora. Agora não tem jeito. Agora é vontade permissiva de Deus. Porque o homem errou, a mulher errou. Então vem outra lei sobre a humanidade. E você tem que tolerar esse homem dizer para você, não vá, não faça, que é tão ruim. Mas no original, a vontade perfeita de Deus, não precisava, Ele não governava a mulher. Ela saiu dele, mas ela era uma adjutora para ficar diante dele, não debaixo de sua autoridade. A vontade original de Deus é esta. Fica você agora diante dele. Por isso a mulher verdadeira hoje, ela não tem dificuldade de ficar debaixo da proteção do marido, da ordenança do marido, porque ela sabe que foi ela quem errou lá no princípio. Você tem que ler a Bíblia para ver. Adão chegou ali e gostou da serpente. Não tem isso. Foi a Eva que conversou com a serpente e gostou da serpente que não era seu marido. Então Deus teve que enviar uma outra lei, um outro plano. Aquilo rompeu com o plano de Deus. E eu vou chegar até nós, os ministros. Mesmo que não vai ser gostoso, mas a gente tem que falar, certo? A gente tem que falar porque Deus não muda a sua palavra, o parecer da sua palavra é o que está aqui. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Ele nunca muda. Ele teve que mudar leis, mas não muda a sua palavra. Então, se o homem veio para lavrar, para guardar, sem sentir dores, agora ele tem que lavrar e guardar sentindo dores por causa do pecado. Você sabe que poderia ter filhos. Em Gênesis 2, 24 e 25, Deus uniu o homem e a mulher. Quando Deus uniu o homem e a mulher, essa era a vontade perfeita de Deus, sem desejo sexual. Nós nunca pensamos nisso. São coisinhas que está aqui na Bíblia. Deus uniu o homem e a mulher, mas ali ainda não tinha desejo sexual. Gênesis 2, 24 e 25. O desejo sexual veio depois de Gênesis 3. Da desobediência, da mulher dar ouvido à serpente, ao invés de dar ouvido ao marido, ela deu ouvido à serpente. E gerou um filho da serpente, que é Caim, que a Bíblia diz, não como Caim, que é do maligno. Deus não muda seu parecer. Se a Bíblia está dizendo que Caim é do maligno, você não pode falar que Caim é filho de Adão.
Porque a Bíblia diz que Adão é filho de Deus. Deus não muda seu parecer acerca da sua palavra, e eu também não posso mudar. Se a Bíblia diz que Caim é filho do maligno, eu tenho que falar. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno. Ele era do maligno. Ele não era de Adão. Nós já sabemos que Eva quer dizer a mãe de todo ser vivente, todo ser que vive. Mas Adão não é pai de todo ser que vive. Só a Eva que é mãe. Porque a Eva é mãe de Caim, mas Adão não é pai de Caim. Isso você já sabe há muitos anos. Mas essas coisinhas aqui vai realçar mais fé em nós. Uma união sem sexo. Que coisa, hein? E podia ter filhos. Porque Deus já tinha dito antes, você pode ver em Gênesis, Deus já tinha dito antes, quando Deus fez o homem, diz crescer e multiplicar. Sem sexo. Era pela palavra. Não chegou a acontecer. Por isso existe o milênio. Se tudo tivesse acontecido no milênio, o plano de Deus, não teríamos o milênio aqui. Se nós estamos esperando o milênio, é porque não teve milênio no tempo de Adão. Ele entrou, pecou, morreu dentro daquele dia que ele pecou. Por isso nenhum homem durou 1000 anos. O maior foi 964, 962. Eu não sei, você vê lá, Metusselá, ou Metusalém também, conforme a tradução. Então, 969 anos, e morreu. Nenhum durou 1000 anos, porque 1000 anos é um dia, e Deus havia dito, no dia que dele comeres, certamente morrerás. Eles não morreram no dia de 24 horas nosso, o homem morreu no dia de Deus, no dia. Ele não podia durar 1000 anos, ele não podia durar 1000 anos e um. Por isso ele morreu, o mais que viveu aqui, Metusalém, 969 anos e morreu. Mas Deus está preparando, porque ele teve o plano dele foi cortado, quebrado naquele tempo por causa do pecado, mas Deus continuou com o seu plano, ele não muda seu parecer acerca da sua palavra. Deus deseja ter um milênio com homens e mulheres sem ter que usar dores para sofrer, para trabalhar. Então, se você sabe que o judeu vai cuidar no milênio, mas não te preocupes também, só de saber que você fica lá no palácio, aí diz, mas tem que fazer almoço, meu Deus do céu, tem que fazer janta. Não tem nenhuma preocupação, não tem cansaço. Não vai ter esse problema. Certo? Que é o trabalho normal da mulher que hoje ela tem que fazer. É uma obrigação dela e não do marido. O marido chega em casa, então o almoço está pronto, não é? Ele chega em casa, ela está na casa do vizinho. Certo? Ele chega em casa, ela está com tudo prontinho, aguardando, se ele não vem almoçar em casa, pelo menos no jantar, vem jantar, ela está aguardando. Você tem que acompanhar Brana. Brana diz que ela está aguardando, banhada, cheirosa, esperando o marido, e o aguarda lá no portão. Agora tem umas que diz, já vem. E pode saber que se ela não cheira para o marido, ela cheira para o amante. Então ela deve cheirar para o marido. Talvez ela goste até de um perfume, mas aquele perfume o marido não sente bem. Ela diz, não, mas eu gosto. Não, você vai cheirar para o seu marido. Que perfume que você gosta, que dá certo para você e para mim. Que coisa. As mulheres riem, mas fica assim. Tem, até no perfume, ela encontra com ele, cheirosa, banhada, e ele chega suado. E ela ainda diz, irmão Brana, que eles abraçam e dão um beijo, suado mesmo. Isso daí
é o lado que estamos cumprindo da vontade permissiva de Deus. Não é a vontade perfeita. No milênio será bom. No milênio você chegará numa boa, sem sofrimento, sem dores, sem cansaço, sem estar suando, e você viverá bem, sem sexo. Alguém diz, se não tem sexo, eu não vou nem para lá. E gosta tanto do sexo, que diz, se não tiver sexo no milênio, nem quer, nem me fale em céu. Mas lá não tem. Lá vai cumprir o plano de Deus, que não foi cumprido naquele primeiro milênio de Adão. Por isso Deus levantou o segundo Adão. E levantou uma segunda Eva, e ela caiu, e ele arrumou outra Eva hoje. E agora ele arrumou a Eva e diz assim, esta não cairá. Tudo isso é escriturístico. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Tudo foi antes do pecado. Podiam ficar nu um perto do outro, não envergonhavam. Hoje já se envergonham. Quando tem vergonha. Mas ali, eles estavam nus, diz a Bíblia, e não se envergonhavam. E não haviam descoberto ainda a célula sexual, que foi descoberta não pelo homem, não foi o homem que descobriu a parte sensual, sexual, erógena da mulher. Foi a serpente. Foi ela quem fez a mulher sentir o primeiro prazer, não foi o marido. Isso existe muitos problemas hoje. Eu vou entrando nisso, uma classe mista, e eu vou entrando mais um pouquinho nisso. Existe tudo isso hoje, e que é o marido quem tem que fazer, e não o amante. Quando ela larga, ela perde o seu caráter e vai para um amante. É o marido. É ela e o marido. Será que já está bom ter aqui? Já deu para nós sabermos a vontade de Deus, que ainda não foi cumprida. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, e esse plano não pôde ser cumprido ainda, porque a sua vontade perfeita foi rompida pelo pecado, pela desobediência. Eva deu do fruto, comeu e deu do fruto para o marido, certo? Isto é a forma de parábola que a Bíblia explica. Comeu. A Bíblia diz também que a prostituta come e lambe os dedos. Isto é forma de parábola que a Bíblia está falando. Você tem que entender que é um adultério que está acontecendo e ela lambe os dedos, quer dizer, tem prazer naquilo ali. A igreja precisa chegar ao ponto de entender que no milênio nós teremos tudo perfeito. O que nós não podemos ter aqui, nós vamos ter no milênio. No milênio vai ser perfeito. Tudo é perfeito. Os filhos viriam, porque crescer e multiplicar. Antes do pecado, os filhos seriam manifestos pela palavra. Teriam a facilidade de falar e aparecer um filho. Mas entrou o pecado, agora não pode mais. Agora o filho só aparece através do ato sexual, que já é a vontade, que não é a vontade perfeita de Deus e é permissiva. E que você tem que continuar nesta vontade permissiva até que chegue o milênio. Não pode espiritualizar o casamento. Por mais que é crente, você pode consagrar a Deus. Não se pode espiritualizar o casamento, porque este é o erro que existe das pessoas. Ao invés de manter a sua vida, a sua relação normal, sexual, marido e mulher, eles então espiritualizam o casamento, dizem, eu estou em oração. Então você tem que aprender com Paulo. Paulo, pelo que eu vejo, nem casado foi, mas ele tem ensinamento para dar para casado. Então nós precisamos aprender com Paulo.
Tem casado que precisa aprender com Paulo, porque eles não sabem o que um solteiro sabia como Paulo. Eles não sabem. Eles precisam aprender com Paulo. Paulo diz que nem o marido pode negar-se para a mulher e nem a mulher negar para o marido. Isso é defraudar no ato sexual. Não se deve negar para o marido. Porque é os dois quem tem que sentir aquele prazer. É dali que vem filhos agora, filhos através de dores. Não era para ser assim. Os filhos viriam através da palavra. Eles apareceriam. Isso daqui parece que não está dando conta. Amém. Pela palavra eles viriam. E agora não vem pela palavra mais. Os filhos viriam sem dores. Mas agora, com dores, dará à luz filhos. É uma lei que vem depois que o homem rompeu o plano de Deus, o plano da sua vontade perfeita. Aí vem outra lei sobre o homem. Ele lavrava a terra, não sentia cansaço, mas agora ele já estava sentindo cansaço. Agora ele estava suando, com o suor do seu rosto, ele então tem o pão de cada dia. Essas coisas, eu creio que para nós como igreja, é bom a gente sempre aprender, para viver bem. Vocês têm que viver bem em casa, marido e mulher têm que viver bem. Se soubesse que não tinha sexo, você não casaria. Se você soubesse que aquela mulher é o que ela é hoje, fria sexualmente, não importa com nada, e não é questão de ser de oração, não, é simplesmente a questão da natureza, você nem casaria. Se você soubesse que aquele homem ia te maltratar, ia brigar com você, até te dar um tapa, você não casaria com ele. Então, quando as pessoas casam, elas casam pensando só em coisas boas. Elas pensam que aquele aconchego de namoro que tem, e que você nem bem chega perto da mocinha, ela pula no seu pescoço. Você espera que isso aconteça depois de casado, e depois não chega. Mas cadê o pulo, filha? Tem hora que ela diz, se eu pular também eu te quebro. Eu pular sobre o seu pescoço, abraçar. Então aquilo vai ficando remoto, e as pessoas acham que não precisa disso porque são cristãos, e isso é errado. Vocês têm que saber que é errado. Vocês estão hoje na dimensão mortal, e você tem que cumprir tudo que é da dimensão mortal. Você está numa dimensão sexual, e você tem que cumprir tudo que é dentro da dimensão sexual normal. Amém? Dentro do casamento, tudo que é normal você deve cumprir. Não é pecado, não é mal você ter 20 filhos. Agora não dá conta de criar, é difícil, né? Então é bom que pare antes. Mas não é mal. Tem muitos filhos, vai te criticar. Não tem televisão na sua casa, não? Filho com televisão e tudo, tem filho assim mesmo. Não tem problema. Não é questão de televisão, é questão de os dois se darem bem. Entendeu? É questão dos dois se darem bem, é questão dos dois saber, vamos ter um filho ou não? O que vamos fazer? Bom, não vou explicar isso agora, né? Mas vamos entrar agora do outro lado espiritual. Já mexemos nesse lado, que vocês gostam muito, né? Vamos entrar do lado espiritual agora, que também faz bem. Eu quero, dentro da mensagem de Mombrana, desde o parágrafo 92 desta mensagem, mudou Deus alguma vez se eu parecer acerca da sua palavra? Ele diz, e se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva e deixará com que você ande nela. Amém. Amém. Seria bom eu dar uma explicação ainda do lado natural, sexual, que eu disse em Gravataí. O homem e a mulher, eles conhecem a natureza, eles sabem como são.
O homem deve conhecer sua esposa. Então, se tem algum problema, falta algum aconchego, e se a vida sexual não é contínua, e se existe um problema, que se esse homem fica 1 mês, 15 dias fora de casa, há muito problema para aquela mulher, aquele homem tem que entender e tem que ajudar aquela mulher. Ele vai ter que arrumar outro serviço para poder manter seu casamento. Tem que aprender isso. Então, não, o outro diz assim, e eu suporto, você suporta, mas o outro não. Tem hora que a mulher suporta, e o marido também não. E ela diz, 15 dias, 20 dias, 1 mês. Ele diz, daqui a pouco ele já está pensando noutra e vai te largar e vai arrumar outra mesmo. E as mulheres crentes ficam assim, meu marido é crente. Meu marido seu marido é crente, mas você não anda da forma certa. Você não o serve corretamente. Vai chegar um tempo que ele não aguenta mais e vai falar, vou largar de ser crente agora. Tem uns que é assim, filha. E tem mulher também que é assim. Então, nós devemos ver se não temos culpa no cartório. Não temos culpa daquela mulher estar naquela condição, daquele homem estar naquela condição. Os dois têm que conhecer a natureza um do outro. É você se casou, não é pastor que tem que conhecer vocês, não. Pastor prega para a sua alma. Quem tem que conhecer os vossos físicos, a vossa natureza, é o marido e a mulher, que tem que conhecer e saber o que deve fazer um para o outro. O irmão São Paulo diz que até para consagrar a oração, o marido diz, eu quero ficar 1 semana de oração. Ele tem que perguntar para a mulher se pode fazer aquilo. Tem que ser de mútuo consentimento. Paulo falou isso. Para consagrar. Não é nem para trabalhar. Para consagrar. Porque tem gente que, há 40 anos atrás, conheci um pregador que consagrava, e ele ia e consagrava, e a mulher saiu com outro. Então está errado, ele não tem que consagrar desta forma. É a forma errada, é a maneira errada. É porque nunca estudaram a Bíblia do jeito que a Bíblia é. A Bíblia fala em todos esses particulares, essas coisas íntimas. A Bíblia trata de tudo isso. O que precisa é de nós mesmos termos capacidade para poder ler a Bíblia ou discernir o nosso problema dentro de casa e resolver nosso problema. É nós que temos que fazer isso dentro de casa. Amém? Então, mesmo para a oração, tem que ser com consentimento mútuo de São Paulo. Vamos prosseguir aqui. Agora eu creio que eu já posso prosseguir. Então, o povo não deseja andar na sua vontade perfeita. Ele tem uma vontade permissiva e deixará que você ande. Você ande nela. Você não quer andar na vontade perfeita de Deus? Ele tem uma permissiva. A permissiva que Deus tem é aquilo assim, Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Você deleita no Senhor, entrega ao Senhor e Ele fará o que o seu coração deseja. Se o seu coração deseja a vontade perfeita, Ele te dá. Se o seu coração deseja a vontade permissiva, Ele te dá. Deus é assim, Ele não pode mudar o parecer da sua palavra, porque Ele nos fez de livre-arbítrio. Então Deus mesmo fica obrigado por sua palavra para poder nos dar o que nós desejamos, porque esse é o livre-arbítrio. Ele não pode nos subjugar, é o que nós desejamos. O eleito deve desejar a vontade perfeita de Deus. Por isso, enquanto nós estamos aqui, vivendo em nossos casamentos, mesmo como membros de igreja, servindo a Deus, estamos na vontade permissiva de Deus aqui nesta terra, porque precisamos do milênio para nós podermos entender a vontade perfeita dele. Tudo que Deus diz para não fazer na Bíblia, se você faz, é a vontade permissiva de Deus. Até se seu pastor permite, é vontade permissiva de Deus. Não é a vontade de Deus, mas ele não muda o parecer da vontade perfeita. Ele vai te julgar não pelo o que o pastor disse, não pela vontade permissiva, mas pela vontade perfeita. Essa é a maneira que ele vai nos julgar no final. Aqui ele colocou leis também para nós vivermos depois que o pecado entrou.
Então ele colocou leis, ele deixou que o homem usasse de sexo com a sua esposa, somente esposa e esposo, mais ninguém. Isto é normal. Criasse filhos, ele deixou tudo isso na Bíblia, dentro da vontade permissiva, ele deixou, e ele não pode exigir nada da perfeita neste caso. Entende? Ele não pode exigir neste corpo. Nós estaremos usufruindo desta vontade perfeita no milênio. Mas neste corpo temos que usar sexo, temos que ter filhos, porque é nesse corpo. Agora, toda desobediência à palavra é a causa de sermos julgados e depois pagar o preço, porque Deus não muda seu parecer acerca da sua palavra. Se ele disse para a mulher não cortar o cabelo, nunca ele muda esse parecer. É aquilo que ele vai te julgar. Se ele disse para o homem colocar roupa de homem, para andar como homem, então ele vai me julgar e te julgar do jeito que está a sua palavra. Se ele diz na Bíblia que a mulher não pode usar uma roupa de homem, então ele vai te julgar segundo a palavra. Não importa se você tem uma vontade permissiva e diz, eu vou cumprir minha vontade, o desejo do meu coração, eu vou cumprir. A mulher diz, eu vou colocar uma calça comprida, você vai colocar, é a vontade permissiva, entende? Mas ele vai te julgar na vontade perfeita, porque ele não pode mudar o parecer. Você continua como membro de igreja, que nós temos um monte de gente como membro de igreja, mulheres expondo seus corpos, e como membro de igreja ainda, e Deus permite que elas chorem, que elas riem, que elas cantem para Ele, que elas pulem, que elas gritam. Deus permite tudo isso, é vontade permissiva, é o desejo do coração dela, mas lá dentro do coração dela deseja aquilo, mas Deus não pode mudar o seu parecer em dizer para ela que não quer que ela use aquela classe de roupa. Ele não pode mudar porque está na Bíblia, e Deus não muda a Bíblia, certo? Vamos guardar bem isso daqui. 93, o 92 ele ainda diz, observe, ele permite isso, tudo bem, mas ele fará com que isso trabalhe para a sua glória, em sua vontade perfeita. 93, exatamente como no princípio, não era a vontade perfeita de Deus para os filhos nascerem na terra através do sexo. Não era a vontade perfeita de Deus. Não, Senhor. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Ele tirou daquele homem uma adjutora e fez uma esposa para ele. Esta foi a primeira e original vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou e fez o que ele fez, então ele permitiu, aí já vem a vontade permissiva, ele permitiu que o homem se casasse legalmente e tivesse filhos com ela. Multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se esta é a maneira que você vai fazer isto, vai ver você, esta nunca foi sua vontade perfeita. Vamos ver mais alguma coisa aqui, para nós não prolongarmos muito. Ele te dá sua vontade permissiva. 149. Então recorde, quando ele veio na segunda noite, com esta grande celebridade, que já tinha a sua consciência entorpecida e inerte, está falando de Balaão, porque Deus tinha uma vontade perfeita. Balaão queria amaldiçoar Israel, Deus diz, não vá. Aí Balaão veio com a mentalidade entorpecida, ele diz inerte, entorpecido, Deus lhe deixou ir, sua vontade permissiva. A pessoa diz, olha, eu pedi, Deus falou que é para mim. Não é a vontade perfeita. Você quer ver? A Bíblia diz que a mulher é para ficar calada na igreja. Mas se ela tema, e ela diz, eu quero pregar, Deus diz, vai.
Essa é a vontade permissiva. Mas só que Deus vai julgar ela pela vontade perfeita. Porque está escrito na palavra, e Deus não pode mudar aquele parecer. Está escrito que ela não pode pregar. Mas ela usou a vontade permissiva porque Deus permitiu. Porque tinha que permitir, porque tem Bíblia também aqui para dizer, 37:4 de Salmos, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. As pessoas se enganam. Depois elas dizem, Deus fez isso para mim, Deus permitiu mesmo. Mas como Ele permitiu para Balaão? Balaão não era um eleito. Aí já não quero entrar muito nisso. E tem hora que se usa a vontade permissiva, e nós precisamos saber que pela Bíblia nós temos que usar a perfeita vontade de Deus. E se lá atrás nós tivemos as nossas falhas, tivemos nossos erros lá atrás, estamos vivendo hoje pela graça de Deus na vontade permissiva, muitas vezes, dos casamentos. Não na vontade perfeita, mas estão vivendo na vontade permissiva. Um homem que casou uma vez, largou, casou com outra, a mulher que casou uma vez, largou, casou com outra e assim por diante. Isto é a vontade permissiva. Não é a vontade perfeita. Mas você tem que saber que Deus não pode mudar o parecer da sua palavra. Ele respeita isso que você fez na ignorância. Vocês estão me entendendo? Eu quero usar isso lá também porque é muito importante para não desmontar os irmãos. Porque ele usa isto no tempo da ignorância. Ele não teve conhecimento. Eu estou preocupado agora de nós, os crentes, queremos fazer essas coisas no tempo que nós estamos conscientizados. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, acaba Deus cuidando de você, tendo misericórdia, te perdoando, te salvando, porque Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que você largou de ser um ignorante, foi depois que você ouviu a palavra. Eu estou pensando aqui na nossa etapa, na terceira etapa, depois que nós ouvimos esta verdade esclarecida, mais do que os pentecostais, mais do que a primeira e segunda, então nós devemos muito mais a Deus. E se nós falhamos aqui, tomamos uma vontade permissiva aqui, eu não tenho esperança mais. Eu não creio em esperança. Ai, Jesus. A pessoa, ela precisa ir diante de Deus e pedir a Deus. Até vou te dizer uma coisa. Nós tivemos os problemas no mundo, nas denominações, e quando o irmão Brana veio e pregou a mensagem, houve um perdão para aquele momento de divórcio que tivemos lá atrás. Não houve? Vou me incluir no meio, sendo que eu não tenho nenhum problema de divórcio, mas vou me incluir no meio dos divorciados, só para ajudar eles. A mensagem que Deus deu ao irmão Brana foi como? Fique como está. Mas já tinha casado 2, 3, 4 vezes. Mas veio a mensagem e consertou aquilo. Fique como está. Mas a vontade perfeita de Deus não era aquela. Irmão Brana pregou isso. Casamento e divórcio inteirinho. Você é perdoada, é perdoado por causa da sua sinceridade diante de Deus, do seu contato com Deus, de sua decisão com Deus, de sua sinceridade com Deus, de sua escolha na mensagem que Deus deu para o irmão Brana nesse tempo final. Você, pela própria Bíblia, você está condenado. Mas por que você está salvo? Porque Deus falou para o irmão Brana, quando o irmão Brana disse, Deus, como eu vou fazer, senhor? Eu tenho uma congregação de pessoas que são casadas 3, 4 vezes, ou mais. E Deus disse para ele, vai e diga para eles, fiquem como estão. Essa é a chance que vocês têm. Esta é a chance que nós temos. Fique como estão. Ah, mas já foi casado 2, 3 vezes. Isto foi passado. Fique como estão. Então, a mensagem de casamento e divórcio conserta o casamento desse irmão, mas esta irmã que está vivendo hoje. Não tem que voltar lá atrás e consertar com o primeiro marido, com a primeira mulher. Não.
Deus conserta o seu casamento hoje através da mensagem do profeta casamento e divórcio. Vocês estão entendendo? Bom, isso dá um alento, não dá? Isso dá uma esperança, um alento, que Deus não vai te condenar. Ele não vai te condenar, porque Ele trouxe esta mensagem para nós através do profeta, e nós cremos. Só que esta mensagem de casamento e divórcio não serve para batista, metodista, Assembleia de Deus, pentecostais. Serve só para quem crê no mensageiro. Deus falou com o mensageiro, e eu creio no mensageiro, você crê no mensageiro. Essa mensagem é exclusiva para o povo que crê no profeta de Deus nesse dia. Bom, vocês estão consertados, estão satisfeitos? Vamos mexer mais um pouquinho agora? Agora, eu creio que Deus pode te dar mais uma chance. Ai, Jesus, sempre chance. E Ele não pode mudar o parecer da palavra dele. Nós tivemos 40 anos na mensagem do profeta. E foi ficando tão fria, tão gélida, que perdeu o sabor, perdeu o efeito. E aí pastores casaram outras vezes, mulheres de pastores também casaram. Membros casaram. Depois de crer na mensagem do profeta. Depois de saber de casamento e divórcio que o irmão Brana já tinha pregado. Então parece que isso seria uma reincidência da pessoa cair no pecado outra vez. Já tinha feito isso, já foi acertado, e agora outra vez na primeira e segunda etapa. Então a gente fica como que as pessoas não têm conserto mais. Eu ainda creio particularmente, eu creio porque essa mensagem não é minha. Essa mensagem, ela é superior, essa mensagem, ela é sobrenatural. Então ela não é minha. Não é eu que vou quebrar o galho de ninguém. Como ninguém pode dizer, olha, eu fiz a coisa errada lá nas denominações, mas eu li a mensagem de um profeta e que não, agora foi tudo acertado. Não vale para você. Então eu vou passar isso para a terceira etapa. Depois que você recebe a terceira etapa, mesmo que na primeira e segunda etapa você teve uma vida desgraçada, você não teve condição de manter o seu casamento, de manter sua honestidade, de manter seu caráter naquele casamento, mesmo primeira e segunda etapa, mas também você não conhecia a revelação maior da Bíblia, você não conhecia o ministério maior da Bíblia do irmão Brana. Você não conhecia, ficou conhecendo depois do ano 2000 para cá, que nós ficamos conhecendo que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais intercessor, que ele não é Cordeiro, ele é leão. Ficamos sabendo que o sétimo selo foi revelado, estava aberto no púlpito, era Brana. O sétimo selo estava em carne. O sétimo selo, irmão Brana diz, vocês notaram quando aquele sétimo anjo estava descendo e se materializando? Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101, numa tradução, 207, na Voz de Deus. É isso mesmo, né? Então, vocês viram, vocês notaram quando aquele sétimo anjo, aquele anjo da direita, ele estava descendo, se materializando, tomando forma. Então, esta é uma mensagem superior. O sétimo anjo tomando forma, quer dizer, o sétimo anjo da constelação, agora tomou a forma do corpo de Brana. Eu não tenho dúvida, eu prego isto claro porque está escrito na mensagem. Ele tomou forma, ele se incorporou. O sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo. Sétimo selo 152, da primeira tradução de Goiânia. O sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo. Então quem tinha o sétimo selo? Era Brana. No 201, 202 do sétimo selo, ele diz, aquele sétimo anjo voou para mim, diz Brana, voou para mim, voou para Brana. Então quem é que tem o sétimo selo? É Brana. Ali está o sétimo selo materializado. Nós já aprendemos isso em Almas Encarceradas hoje, 217, 218, que o sétimo selo traria Cristo de novo à terra. E o que foi que aconteceu? O sétimo selo estava representado naquela nuvem através do sétimo anjo.
O que foi preciso fazer? O irmão Brana disse que eles me pegaram e levaram para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Aí eu já sei para quê. O sétimo selo traz Cristo de novo à terra. Como foi? Ali era Cristo, o anjo forte. O sétimo selo, o sétimo anjo espiritual, o sétimo anjo carnal na terra. O sétimo anjo espiritual desceu, catou William Branham, o natural, levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. E agora aquele anjo forte desce, Cristo desce e pisa com o pé direito no mar e com o esquerdo na terra e brada como um leão. Vocês viram? Oh, que coisa! Então a gente, quando consegue ver isso, a gente está vendo Deus descer, Deus sendo encarnado, Deus com um novo nome. Cristo está descendo. Ele pisou no mar, ele pisou na terra, no mar entre gente, na terra era se materializando. Não tem outra coisa para você. Alguém vê Cristo só lá na nuvem. Não, eu não vejo na nuvem, porque o William Branham subiu lá. Então eu não vejo só na nuvem. Eu vejo a hora que aquele anjo desceu e se materializou na terra. E há duas materializações, uma do sétimo anjo e a outra do anjo forte. Tudo descendo no sétimo anjo aqui na terra. Ele estava representando tanto o sétimo anjo da constelação, como representando Cristo, porque o livrinho aberto estava na mão de William Branham agora. Ninguém tem o livro aberto, só o William Branham teve o livro aberto, porque Cristo, o anjo forte, desceu dentro dele com o livrinho aberto. Amém. Irmãos, isto é tremendo, vai longe. Eu tenho que passar por cima de alguma coisa. Deixa eu falar só um pouquinho. Israel pediu um rei, onde nós lemos ali. Olha, Samuel, você já é de idade. Seus filhos são juízes, mas eles não andam nos seus caminhos. Seus filhos não têm a sinceridade que você tem, seus filhos não têm a honestidade que você tem, seus filhos não sabem julgar as coisas como você sabe, e eles são juízes. E você está ficando idoso, em outras palavras, você está para morrer. Sabe o que nós queremos? Nós queremos um rei. Outra coisa, a vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita, vocês não precisam de rei, vocês já têm. É como as pessoas dizem, eu quero um pastor, você já tem. Não, mas eu quero um pastor que faça isso, você já tem. Eles queriam um rei que fosse diante deles nas batalhas, mas eles já tinham. Eles tinham um profeta. Aquele profeta era rei, profeta e sacerdote. Ele era tudo. Ele representava Cristo ali. Mas eles não quiseram aquele profeta. Eles quiseram um rei. E Deus permitiu. Samuel falou, Senhor, eles pedem um rei. Samuel lamentou. Deus diz, não, faça o que eles querem. Depois você dá uma ordem, depois vocês lêem em casa esse livro, o capítulo 8 de 1 Samuel, e você vai ver o que Deus falou que seria um rei ia fazer. Não seria bom para eles. Mas sabe que no final que eles disseram? Queremos um rei. Pode ter falado tudo, queremos um rei. Tem hora que você pode mostrar, irmão, isso vai te dar problema. Olha, lá na frente você vai encontrar com um anjo. Não, nós queremos um rei. Nós queremos um pastor carismático. Nós queremos um pastor diferente. E Deus dá. É a vontade permissiva. São os balaões do dia. Eles não estão satisfeitos com a vontade perfeita quando se prega a palavra, quando se corrige, quando se mostra a revelação dos mistérios. Eles querem a vontade permissiva de Deus e vão ser julgados porque esse não tem recurso mais. Eu terminei de falar aquilo sobre o irmão, a irmã que teve problema na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, isso é se você crê. Se você saiu das denominações, veio para a mensagem, na primeira e segunda etapa, já dava para poder receber o seu perdão, continuar com o casamento do jeito que você estava. E que, pela mensagem do profeta, você tem que crer nisso, é pela mensagem do profeta, pela vontade perfeita de Deus, você estaria em adultério.
Mas, pela mensagem do profeta, que grande via de escape, como Deus foi maravilhoso para nós. E agora, outra vez eu te digo, se você crê nesta revelação, se você crê no que Deus fez para o profeta, abriu a palavra, revelou os selos, e nós não sabíamos nada disso, e durante esse período da primeira e segunda etapa, não ficamos sabendo, e algumas pessoas caíram outra vez no erro. Se você consegue conceber isso, que nessa hora, por você crer nessa revelação que Deus fez no dia do irmão Brana, você crê, Deus limpa a sua vida outra vez. A última chance que nós temos. Não tem mais etapa para frente. Por isso, qualquer um de nós que fizermos aqui para frente, dentro da terceira etapa, nós vamos pagar o preço, porque isso é sinal de Balaão, é sinal de Caim, é sinal de Judas. Então nós temos que tomar cuidado, mas temos que crer no que Deus está fazendo agora. O ministério que veio para o sétimo anjo nos deu esta liberdade. E nesse ministério da noiva, não sou eu quem dou. Para mim, se você não tiver recurso, eu diria para você que você não tem recurso. Mas se Deus permitiu ali, Ele não pode falhar também. Eu permito, Deus permite. A vontade perfeita, se Ele for te julgar, você estaria perdida. Mas agora, por você crer na revelação que Deus deu ao seu profeta, e que nós não tivemos esta revelação durante esses 40 anos, desde 72 que a mensagem chegou a ser divulgada no Brasil, nós não tivemos a revelação de selos, de trovões, de novo nome, de terceira puxada. Mas se você crê, admita isso, porque eu acho mais fácil você caminhar com isso, não pelas minhas palavras. Caminha com isso, na vontade permissiva de Deus. Não vai jogar tudo água abaixo, não vai dissolver seu lar, porque você já fez a coisa errada na segunda etapa. Não vai dissolver seu lar. Mantenha o seu lar agora, mantenha o seu casamento. Prossiga, porque é melhor prosseguir e saber que Deus está te dando uma válvula de escape nessa hora com a mensagem desse dia, a mensagem da noiva. Se ela está profetizando a povos, reis, nações e línguas, nós devemos crer nesta profecia. Nós precisamos crer no acerto da nossa vida. Amém? Eu não estou dizendo isso para as pessoas apenas ficarem satisfeitas. Estou dizendo porque é uma realidade. Para mim encerrar, já foi uma hora, o Jones já está quase dormindo. Ô Jones, cansado, né Jones? Não é fácil não. Quanto? 2? Então vamos terminar aqui para todo mundo ir dormir mais sossegado, né? Vamos terminar aqui. Você quer ver para os ministros? O que a Bíblia diz? Estou agora falando em vontade perfeita e permissiva para ministros. Agora. Ezequiel capítulo 44, verso 21 e 22. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Aí depois você vai falar, mas Jesus bebeu vinho. Você tem que continuar guardando a palavra. Nós estamos falando agora de ministros, e isso aqui é incluído até no Novo Testamento, não dado a muito vinho. Não dado a muito vinho. E eles não se casarão, nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Irmão Brana aplicou isto para os gentios, ali está entre os judeus. Mas irmão Brana, em casamento e divórcio, aplicou isto para os gentios. Então, o ministro, o que ele tem que fazer é casar com uma que não foi tocada. Não pode casar com uma repudiada. O que hoje o ministro deve pensar? Se fez isso, estou na vontade permissiva. Não tem jeito. Ele não pode falar, estou na vontade perfeita, sendo um ministro. Quem não é um ministro? E isso daqui que é o problema. Quem não é um ministro e entrou, é culpado disso daqui. O que você tem que fazer? Ficar como está. Não adianta você, eu tenho uma aspiração para pastor.
Então você vai ver, não enquadra com a vontade perfeita de Deus. É melhor você viver, mesmo do jeito que você está. Já está na vontade permissiva, não é? Está na vontade permissiva. Quer ainda tomar outra vontade permissiva para ministrar a palavra, quando não pode ministrar a palavra naquelas condições? Então deve aceitar isso. Não vou ser um pastor, não tenho aspiração de ser um pastor. O homem deve pensar nisso daqui. E a válvula de escape que tem, o pregador já fez isso na primeira e segunda etapa. Olha, ore a Deus. Tranquilize sua mente com esta revelação que Deus abriu a palavra para a esposa de Cristo nesse último dia. E estamos cumprindo Apocalipse 10, de 8 a 11. Profetizando outra vez. Aceite isto como uma mensagem de Deus para tranquilizar sua vida. Senhor, sabemos que o Senhor não pode mudar o parecer da sua palavra. O que o Senhor diz está dito. Se o Senhor disse que o homem, ele está em adultério se ele casar com outra mulher, largando a dele, Senhor, o Senhor não pode voltar atrás, não pode mudar este parecer, mas o Senhor permitiu ao seu profeta que falasse estas coisas para todos nós. E nós estamos aqui dizendo, repetindo estas coisas, Pai. Eu estou baseado apenas na mensagem do seu profeta, com esta última oportunidade que nós temos, porque a pessoa está desenganada, está sem jeito, já está vivendo na vontade permissiva, e eu não a destruiria, Senhor. Eu apenas daria a oportunidade que ela continuasse na vontade permissiva, para que o Senhor tome conta da vida delas até o final. Em nome do Senhor Jesus. E como estamos orientando o Senhor, que as pessoas que já tiveram os seus escorregões na vida e que já caíram num adultério, e que elas possam simplesmente continuar e se satisfazerem em serem filhos e filhas de Deus, na sua casa, te servindo, e não buscar aspirações ministeriais, mas continuar dentro da sua palavra, amando e fazendo o que lhe cabe, naquilo que é a vontade permissiva, visitando alguém, ajudando em oração, dando uma boa palavra, mas nunca aspirando o ministério pastoral. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Outra vez, um casamento errado daqui para frente, depois que você já conhece dessas verdades. Até a lei te toma por um reincidente. E Deus também te toma assim, me toma assim. Por mais que está difícil o casamento, leve esse casamento até que a morte o separe. Não vai largar essa cruz para trás, não. Essa cruz pesada a levarei até que a morte livre me faça.